Meu nome é Thiago, sou neurocirurgião pediátrico, seja bem-vindo. Hoje conversaremos sobre paralisia cerebral. Se você é um profissional que cuida de crianças com paralisia cerebral, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiologista, todas as outras especialidades que têm contato com essas crianças e também para os cuidadores, pai, mãe, família, hoje nós conversaremos sobre o que pode ser feito quando a fisioterapia e quando as terapias não resolvem. Hoje nós temos técnicas cirúrgicas capazes de fazer uma criança voltar até a capacidade de andar. Nós temos técnicas cirúrgicas capazes de fazer uma criança ser melhor cuidada, sentar, por exemplo. Hoje nós conversaremos sobre isso. Ao separarmos os subgrupos de crianças com paralisia cerebral, de acordo com o grau de rigidez e com o impacto na locomoção dessas crianças, nós montamos as estratégias de tratamento, sendo que a base do tratamento dessa criança é uma fisioterapia neurológica bem feita e um acompanhamento com terapeuta ocupacional bem estruturado. Hoje, fisioterapia neurológica em crianças com paralisia cerebral, nós sabemos que o cérebro, ele é uma máquina que precisa ser estimulada ao máximo possível. Quanto mais estimularmos esse cérebro, mais ele vai ser capaz de utilizar áreas que estão intactas para assumir funções de áreas que não estão intactas. Então, uma criança que tem uma paralisia cerebral, por exemplo, por falta de oxigênio, sofrimento fetal, foi nascer e teve um parto trabalhoso, muito sofrido, e essa criança ficou com problema de oxigenação. A fisioterapia dessa criança hoje, nós trabalhamos com um regime de fisioterapia neurológica de pelo menos 5 vezes por semana, 2 horas por dia. Porque a necessidade do cérebro, ela é muito mais importante do que a necessidade dos músculos. O conceito de que uma fisioterapia 1 a 2 vezes por semana é suficiente é algo que estaria dentro do grupo do é o que temos para hoje e nada mais poderemos fazer. Não. Até 2 anos de idade, o cérebro ele tem um crescimento real de tamanho que ele se prolongará até os 5 anos de idade. O que acontece na paralisia cerebral, na espasticidade, é que existe um controle de inibição da rigidez das articulações contra um sistema de flexibilidade dessas articulações. Esse sistema de flexibilidade das articulações exige um cérebro bom. Então, a fisioterapia, ou seja, a terapia do movimento nessas crianças, ela é indispensável. Se eu partir do princípio de que o desenvolvimento de uma criança sem paralisia cerebral depende da capacidade dela se movimentar e não existe restrição nenhuma para a movimentação, se a criança se alimenta bem, se ela tem um ambiente saudável, se ela consegue ter uma estrutura que participe essa criança de oportunidades de atividades, qualquer criança vai se desenvolver. Então, diferente de outras épocas, a paralisia cerebral ela é tratada hoje dessa forma. Isso explica, por exemplo, o que faz com uma criança que, na nossa realidade, do nosso estado, vá para a ecoterapia, que é do cavalo, ou vá para o surf, que é da praia, desenvolva habilidades de surfar ou andar de cavalo, ao mesmo tempo que desenvolva habilidades de escrever, falar, conversar, pensar e se relacionar. Ou seja, quanto mais oportunidade eu der para essa criança, melhor. A terapia ocupacional é uma outra arma que ela é de extrema importância para essas crianças. Porque não adianta eu trabalhar a criança num circuito de movimento se eu não integrar esse movimento na vida da criança. Pronto. Eu junto todas as outras especialidades e trabalho essa criança fortemente na terapia ocupacional e na fisioterapia neurológica, do jeito que a criança merece e precisa. Uma parte dessas crianças com paralisia cerebral, ela vai conseguindo vencer a rigidez, ela vai conseguir vencer a espasticidade, sendo que crianças que têm inteligência normal, ou seja, paralisia cerebral não significa inteligência prejudicada. Uma parte dessas crianças, sobretudo as com inteligência normal, ela vai conseguir vencer a espasticidade. E ao vencer essa espasticidade, ela vai conseguir se inserir de forma cada vez mais completa na vida social, familiar dela. O que acontece é que isso tem uma altura, ou seja, isso tem um patamar, tem um teto. E essas crianças, uma parte delas que tiveram a oportunidade de fazer o melhor possível, elas vão chegar nesse teto. E elas não vão ultrapassar esse teto. Então são crianças que têm entre 5 e 9 anos de idade, que têm a inteligência preservada e que não conseguem sair da cadeira de rodas ou não conseguem sair do andador.
essas crianças são as principais candidatas para um tratamento neurocirúrgico para paralisia cerebral. Porque se existe um problema entre a capacidade do sistema cerebral enviar informações para criar fluidez e flexibilidade, os tratamentos basicamente são esses. Ou eu dou uma medicação que facilita isso, e as medicações elas podem ser tomadas por boca ou dentro do cérebro da criança, dentro do espaço onde tem um líquido que circula, que é o líquor. A gente tem um sistema chamado sistema ventricular, que esse líquor ele circula, ou a gente coloca o remédio diretamente dentro dele através de um cateter no cérebro ou através de um cateter na medula, ligado a uma bomba que libera uma substância. A principal dela chama baclofeno, que é um remédio que ele não é novo, ele é super disponível, com baixíssimo efeito colateral, mas que quando a gente coloca ele diretamente no sistema nervoso central, a potência é pelo menos 9 vezes maior do que se eu tomar por boca. E a outra parte é que se houver uma possibilidade de se inibir um hiperestímulo que esse cérebro prejudicado tem pelo ambiente, eu também relaxo a musculatura e relaxo as articulações, que é uma cirurgia que nós fazemos, é uma cirurgia que ela já é descrita há 100 anos, as bases dessa cirurgia ela tem 100 anos, e ela mudou a forma de pensar mais ou menos uns 30, 40 anos, e que ela é consagrada como o padrão ouro do tratamento para crianças com paralisia cerebral espástica, rígida, em que a criança ela é operada e aquela rigidez que ela tem, automaticamente ela some depois da cirurgia. Então, todo o trabalho de fisioterapia, todo o trabalho de terapeutas, de psicomotricista, terapeuta ocupacional, os professores de educação física, os próprios fisioterapeutas fazem, essa cirurgia ela é capaz de devolver para a criança de forma quase instantânea, mas muito bem controlada, a flacidez que as articulações precisam para poder se desenvolver. Sim, dá para fazer mais com crianças com paralisia cerebral. Então, se você é cuidador, profissional de saúde, se você tem alguém na família que tem paralisia cerebral, compartilhe esse vídeo, divulgue a informação, traga o caso, traga as dúvidas, vamos discutir, vamos conversar. Quanto mais pessoas souberem, mais crianças serão beneficiadas.